dos caminhoneiros. Bom dia. Falamos ao vivo sobre o impacto da greve dos caminhoneiros para os catarinenses. Aqui no estado, os pontos por onde não passam caminhões de cargas chegam a 136 em todas as regiões do estado. São 67 em rodovias federais e 69 nas estaduais. Este número caiu bem pouco de ontem para hoje. Ontem eram 142 pontos, hoje 136. Vários serviços foram afetados por causa disso, como estamos mostrando desde o início da paralisação na terça-feira. O transporte coletivo é um deles. Veja só, na capital os ônibus operam hoje e amanhã em horário de domingo e segunda em horário de sábado. A prefeitura conseguiu negociar ontem a liberação de 5 mil litros para o transporte coletivo e mais 25 mil litros para os ônibus intermunicipais, o que deve ajudar a manter o transporte por mais alguns dias. Em Jaraguá do Sul e Blumenau, os ônibus estão suspensos hoje, voltando na segunda-feira com horários reduzidos. Rio do Sul, Criciúma e Balneário Camboriú também, ônibus só na segunda-feira. Em Chapecó, os ônibus também não circulam hoje e segunda-feira voltam ao horário normal. Em Itajaí, Lages, Joinville e Brusque, nenhuma mudança foi anunciada por enquanto. Agora nós vamos até o Ticem, que é o maior terminal de ônibus urbano da capital, onde está o repórter Douglas Márcio, para saber como é que está a situação por lá. Bom dia, Douglas. Imagino que a situação aí deve estar bem tranquila, com pouco movimento, é isso? Bom dia. Exatamente isso, Fabiano. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Movimento de domingo, né? Bastante tranquilo e, como você disse, horário reduzido. Pelo menos para hoje e para amanhã, o transporte coletivo está garantido. Os ônibus, é isso, né? Vão chegando a todo momento, mas reforço com horário reduzido. Amanhã, os ônibus circulam com horário de sábado. Isso só foi possível porque caminhoneiros que fazem um bloqueio aqui perto, em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, conseguiram, melhor dizendo, aceitaram liberar 25 mil litros de combustível para o consórcio Fênix, que toca o transporte coletivo aqui na capital. Essa negociação durou boa parte do sábado e depois eles também liberaram 25 mil litros de combustível para as 5 empresas que fazem as linhas intermunicipais, que rodam aqui em cidades vizinhas da capital. Os chamados amarelinhos, os ônibus executivos, não estão rodando mais. Para o transporte coletivo funcionar normalmente, para todos os ônibus circularem, seria necessária aí uma quantidade de 50 mil litros de combustível. Então, os caminhoneiros liberaram 25 mil para a capital e outros 25 mil para as empresas que fazem as linhas intermunicipais. Em relação aos aeroportos, os aeroportos internacionais de Florianópolis e Navegantes, Fabiano, receberam combustível ontem, mas segundo informações, ele só tem combustível suficiente para operar até o final da tarde de hoje. Até então, nenhum voo foi cancelado, mas eles estão aí trabalhando dentro do possível. Eu volto contigo, Fabiano. Obrigado, Douglas. Olha, agora a gente vai até o sul do estado, vamos conversar com o repórter Carlos Hauen, porque Criciúma e região estão enfrentando vários problemas e isso vai desde os hospitais até o transporte coletivo na cidade. Bom dia, Carlos. Oi, Fabiano, bom dia para você, bom dia a todos. Estou aqui no Terminal Central, o maior de Criciúma, e não tem ônibus hoje, o primeiro dia sem ônibus aqui na cidade de Criciúma. Nem os amarelinhos, aqueles que cruzam a cidade dentro da Avenida Centenário, a principal aqui da cidade, nem os interbairros estão funcionando. Hoje não tem nenhum tipo de ônibus, a medida foi para economizar combustível e, claro, garantir o transporte para amanhã. Mesmo assim, nessa segunda-feira, os ônibus transitam apenas em horários reduzidos, então é sempre bom ver os horários dos ônibus antes de se dirigir para os terminais aqui da cidade. Outras novidades aqui do Sul, nas 2 das 3 universidades continuam com as aulas canceladas. A Unisul e a Unesc já tinham cancelado as aulas na quinta e na sexta-feira e mantém as atividades paralisadas para segunda-feira. A UFSC continua com as aulas, mantém as aulas, mas os professores estão orientados a não dar falta para quem não conseguir chegar na aula. Na saúde, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, o maior do estado em números de leitos, também limitou os atendimentos. As cirurgias eletivas estão canceladas, as que seriam realizadas na segunda
e na terça-feira. O hospital tinha mantido todos os atendimentos, mas em virtude da demanda de urgência nas últimas 24 horas, ele acabou limitando esses atendimentos eletivos, as cirurgias eletivas. Fabiano. Obrigado, Carlos. Bom, agora a gente vai para a região oeste do estado, que também enfrenta problemas, é claro, com o transporte coletivo. Quem está em Chapecó é o nosso repórter André Zanfonato. André, bom dia. Olá, muito bom dia, Fabiana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está aqui no terminal urbano de Chapecó, de onde hoje não entra e nem sai nenhum ônibus do transporte coletivo. Essa medida foi tomada em conjunto pelas duas empresas que prestam o serviço por aqui para tentar garantir o funcionamento normal, pelo menos para amanhã e a terça-feira. Após esses 2 dias, vai ser feita uma avaliação de como tentar continuar o atendimento aqui no município. Desde quinta-feira, as linhas já haviam sido reduzidas, principalmente as que iam para os frigoríficos, que deram folga aos trabalhadores, e também para as universidades, que cancelaram as aulas. Falando em universidades, as duas maiores aqui da região oeste, a UNO Chapecó e também a UNOESC, anunciaram que amanhã já não tem mais aula também. Pelo menos para amanhã não tem expediente lá nessas universidades e nem a aula. Além disso, o município de Abelardo Luz, aqui na região oeste do estado, disse que para o serviço de transporte escolar e também as aulas para o serviço municipal estão suspensas a partir de amanhã, sem previsão de volta. Isso interfere na vida de pelo menos 2.000 estudantes lá do município. Já a direção da Aurora do município de Quilombo já anunciou também que amanhã não vai ter abate de aves naquela unidade. A agroindústria também, o restante das outras unidades e também as outras agroindústrias que suspenderam o serviço na semana passada ainda não informaram se o serviço vai continuar ou não para todos os trabalhadores que foram dispensados, por exemplo, na quinta e sexta-feira da semana passada. Ontem à noite, por exemplo, veio escolta, uma carga escoltada chegou aqui em Chapecó, que era uma carta de produtos químicos que será utilizada para a Casan. Esses produtos vão garantir, pelo menos por mais 10 dias, o abastecimento e o tratamento de água aqui na cidade. Já a outra carga que chegou escoltada ontem foi a de combustível, mas o consumidor não pode se animar muito. Esses litros de combustível que chegaram aqui em Chapecó vão ser utilizados para os serviços públicos, principalmente das áreas de saúde e também segurança pública, que já estavam sofrendo com o desabastecimento aqui no município, já que não tem nem combustível, nem gasolina e nem álcool em todos os postos da cidade. Voltamos com você, Fabiano. Obrigado, André. Bom, e agora no norte do estado, quem atualiza as informações para a gente é a repórter Rejane Gambim. A paralisação afetou em cheio as aulas em Jaraguá do Sul. Neste momento, a Rejane Gambim está num ponto de bloqueio na BR-280. Bom dia, Rejane. Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Realmente eu estou aqui em Jaraguá do Sul. Aqui atrás de mim tem um dos pontos de manifestação de caminhoneiros, como você disse. E aqui em Jaraguá do Sul, a greve dos caminhoneiros já causou a suspensão das aulas da rede estadual de ensino. As municipais, por enquanto, estão mantidas, mas, segundo a Prefeitura, se a greve continuar, eles vão reavaliar também essa situação. Também aqui no norte do estado, em Rio Negrinho, a Prefeitura informou ainda ontem que as aulas da rede municipal foram suspensas. Segundo a Prefeitura, não tem gás de cozinha, não tem merenda escolar e também alguns professores que moram longe das escolas não estão conseguindo chegar até os locais para trabalhar. E por isso eles resolveram suspender as aulas, pelo menos por enquanto. Na região norte, ao todo são 26 pontos de manifestação de caminhoneiros. A maioria das cidades, como consequência dessa paralisação, não tem mais gasolina comum. E aqui na maior cidade do estado, em Joinville, segundo o Sindipetro, a situação é mais grave. Pelo menos um posto tem gasolina ainda hoje, mas a situação realmente está muito complicada. Muita gente correndo, disputando aí 1 litro de gasolina. Segundo o Sindipetro, por enquanto a situação é essa. Tem mais uma informação aqui da nossa região. Em São Francisco do Sul, a Prefeitura acaba de decretar para amanhã, deve decretar a situação de emergência nessa segunda-feira, porque, segundo eles lá, 2 serviços importantes foram bastante atingidos por causa da paralisação, que é a coleta de lixo e também o transporte público da cidade. Amanhã eles devem, então, anunciar esse feriado, aí essa situação de emergência, talvez essa paralisação. O Comitê Gestor de Crise, formado pela Prefeitura, vai continuar acompanhando a situação, como também as outras prefeituras que podem e devem anunciar
anunciar mais medidas se a greve continuar. É com você, Fabián. Obrigado, Regiane. Olha só, agora a gente vai até o Vale do Itajaí, nós vamos conversar com a repórter Vanessa Nora. Vanessa, mesmo com toda a movimentação na região sudeste, né, alguns caminhoneiros já saindo dos bloqueios, aí no Vale do Itajaí parece que não há movimentação nenhuma, ou seja, permanece a mesma situação de ontem para hoje, é isso? Bom dia. É isso, Fabián. Bom dia a todos. Então, cada vez ganha mais força a manifestação. Nesse momento, a gente fala ao vivo da BR-470 e olha só, um grupo de pessoas, muita gente está se reunindo aqui para ir até o ponto onde os caminhoneiros estão, aqui na 470, em Blumenau, que é um dos maiores pontos de paralisação aqui no Vale do Itajaí. Na 101, há apenas um ponto de manifestação. Os caminhoneiros estão concentrados num posto de gasolina de Itajaí. E aqui no Vale, sobre o combustível, não há nenhum sinal de gasolina e álcool nos postos, somente para as equipes de emergência. Em relação ao transporte público, hoje ônibus não estão rodando em Blumenau, em Rio do Sul, nada de transporte coletivo nesse fim de semana, Balneário também não tem. Em Brusque e Itajaí, nenhuma mudança anunciada por enquanto. Quanto à saúde, a única suspensão é das cirurgias eletivas, que são as agendadas tanto no Hospital Santo Antônio quanto no Santa Isabel em Blumenau, assim como no regional do Alto Vale em Rio do Sul. O atendimento geral de urgência e emergência está normal. Em Itajaí, o Hospital Marieta Conder Bornhausen também cancelou as cirurgias agendadas e mantém um plano de contingência para garantir o abastecimento. Em Balneário Camboriú, o Hospital Municipal já adota medidas que impactam as famílias dos pacientes. As refeições para os acompanhantes foram cortadas. Quanto à educação, alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Balneário Camboriú não vão ter aulas amanhã. Em Itajaí, atenção, porque amanhã tem aula normal nas escolas mantidas pela Prefeitura e só em algumas da rede estadual que terão aulas suspensas. Aí os pais devem se informar em cada unidade. Aqui em Blumenau, também em Rio do Sul, os estudantes da rede municipal também terão aula normalmente, pelo menos até segunda-feira, né? Assim também como as creches e os centros de educação infantil. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Muita gente está se reunindo, então, na BR-470. Nesse momento, eles estão ouvindo o hino nacional. Muita gente com bandeira, com cartazes também, famílias, crianças. Muita gente, grupo de ciclistas, se reunindo para se juntar aos manifestantes. Daqui a pouquinho eles devem sair, então, nessa caminhada aqui até o ponto da 470, onde os manifestantes estão reunidos. Fabián. Obrigado, Vanessa. Bom, a gente vai atualizar agora a situação dos aeroportos em Santa Catarina. Os principais aeroportos do estado continuam funcionando, só que na maioria só podem pousar os aviões que estiverem abastecidos para voltar. É o caso de Joinville e Jaguaruna, que estão sem combustível desde sexta-feira. Em Chapecó, só se abastece aeronaves de emergência. Em nenhum deles houve cancelamento de voos de origem. Bom, além de Florianópolis, o Aeroporto Internacional de Navegantes também conseguiu abastecer ontem. Mas nos dois o combustível deve durar aí só até o fim do dia ou no meio da tarde. Por garantia, a orientação para os passageiros é que liguem para suas companhias aéreas para checar as informações sobre os voos. Na capital, por exemplo, teve um voo que vinha de Porto Alegre hoje de manhã e ele foi cancelado. Não se explicou o porquê. Um outro voo que deveria ter chegado às 8 horas da manhã de Guarulhos, um voo da Avianca, está atrasado e deve chegar por volta das 10 horas da manhã. Vamos falar também sobre as aulas. As aulas na rede estadual de ensino estão mantidas nas regiões e cidades onde ainda há fornecimento de alimentação e combustível. Em Itajaí, as aulas na rede estadual estão suspensas até quarta-feira e devem ser compensadas no recesso de julho. Em São João do Itaperiú, vai ter aula em uma única escola da cidade. Já na Grande Florianópolis, vai ter aula na segunda-feira e depois vai ser feita uma avaliação amanhã sobre os próximos dias. O contraturno do período integral não vai ter aula. A orientação é para os pais ou responsáveis procurarem as escolas dos filhos para saber do cronograma de aula ou a gerência de educação. E aqui na capital, ainda nós estamos tendo hoje uma etapa do Ironman, então o trânsito aí está com algumas modificações em quase toda a cidade. Nós continuamos acompanhando a movimentação nos pontos onde os caminhoneiros estão concentrados e nossas equipes continuam espalhadas pelo estado para trazer a qualquer momento novas informações sobre os impactos do desabastecimento.
jogadores para o embarque e mostrar o que rolou na semana de preparação na Granja, no campo e nos bastidores. E na série Brasileiros na NBA, o craque que faltou no melhor basquete do mundo. Fatalmente eu ia estar entre os 10 melhores. Fatalmente. Da história da NBA. Da história. Não importa se a vida te levou para